Olá, amados professores e professoras. Mais uma vez estamos aqui para gravar a segunda aula. E então vamos começar, né? Vamos começar para a gente poder ganhar tempo no segundo vídeo dessa aula que vai ser dada domingo agora, ok? Eu parei no penúltimo parágrafo da página 12 e na página 12, esse penúltimo parágrafo vai citar a grande tragédia da igreja atual pela não observância dos propósitos do Sermão do Monte na igreja, na prática na vida prática da igreja, a ausência do Sermão do Monte nessa igreja está causando uma grande tragédia, e a gente sabe disso na apostasia da igreja, a gente sabe disso na conduta da igreja, nós sabemos disso no testemunho que a igreja está dando por conta da não observância do Sermão do Monte nos dias atuais como o parâmetro da igreja verdadeira, né? Então, está aqui no parágrafo: urge não somente ver, mas também sentir a grandeza dessa tragédia, pois na medida em que uma igreja se conforma com o mundo e as duas comunidades, o mundo e a igreja, pareçam ser meramente duas versões das mesmas coisas, essa igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. O fato de não observarmos o propósito do Sermão do Monte para a igreja nos dias atuais está fazendo com que a luz que deveríamos iluminar esse mundo de trevas e o sal do qual deveríamos salgar esse mundo ou temperar esse mundo, a fim de que não houvesse tanta podridão e nós seríamos aqueles que conservaria o mundo dessa podridão por conta dos nossos testemunhos. Mas o fato é que, por causa da ausência do Sermão do Monte na prática da vida da igreja, nós estamos deixando de ser luz e a luz está se tornando trevas. O mais interessante é que, como trevas, nós queremos exigir que as trevas pratiquem as coisas da luz, quando na verdade seríamos nós que deveríamos praticar as coisas da luz. E não somente isso, nós ficamos sem gosto, né? A Bíblia vai dizer que o sal insípido, quando ele se torna sem gosto, quando ele não tem mais nenhuma propriedade de conservação, nada mais presta a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É exatamente isso que está acontecendo nos dias atuais em muitas igrejas. O mau testemunho está causando um estrago muito grande. Tem muita gente que não vai mais acreditar no Evangelho, não vai mais alcançar a salvação por conta do mau testemunho da igreja. E a Bíblia é muito claro com relação a isso, que nós deveríamos ter o cuidado de não acontecer essas coisas conosco. Quando a igreja começa a perder o seu testemunho, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Quantas pessoas estão aí escarnecendo da igreja por conta do mau testemunho que tem sido dado, exatamente porque a igreja perdeu essa base que era a base a base onde se sustentava todo o processo doutrinário da igreja, no sentido de levar a igreja ao bom testemunho. A ausência da prática do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, etc., causou esse mal, tá bom? Então, você precisa falar isso com seus alunos, dessa necessidade de estudarmos as bem-aventuranças
e mais para frente nós teremos uma outra revista que vai completar essas lições, que vai falar sobre o Sermão do Monte em si. Nós teremos uma segunda revista com relação a isso. Então, há uma necessidade da igreja estudar o Sermão do Monte, exatamente para voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao contato da verdadeira igreja com a palavra do Senhor. Então, faça com que os seus alunos, professores, faça com que os seus alunos, eles sintam a real necessidade de estudarem o Sermão do Monte, e mais especificamente essa revista que fala das bem-aventuranças, ok? Então vamos passar aqui para a página 13. Página 13 vai dizer o seguinte: o propósito histórico de Deus e o tema central de toda a Bíblia é chamar um povo para si mesmo, e que este povo seja um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer, que sua vocação seja permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo ou ser diferente, separado deste mundo, em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. E aí o texto que está lá na revista, que você pode ler com os seus alunos, Levíticos capítulo 18, Levítico capítulo 18, versos 2 ao 4, e aí você vai discorrer sobre esse texto das Escrituras. Levíticos 18, verso do 2 a 4, diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. O que o Senhor estava dizendo é que ele estava separando um povo para si, e esse povo deveria andar em santidade para com Deus, e não andar segundo o curso desse mundo. O fato é que a igreja que não anda, não estuda, não conhece o Sermão do Monte e nem pratica as bem-aventuranças e tudo que está relacionado ao Sermão do Monte, é uma igreja que fatalmente ela vai caminhar pelas razões do próprio mundo em que nós vivemos. E é o que está acontecendo, tá certo? Um outro texto que fala sobre isso, sobre essa separação, você pode utilizar aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 4, o apóstolo Paulo vai falar exatamente dessa separação e qual é o objetivo desta separação. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Você abra lá com seus alunos para poder ler essa passagem, que é muito interessante, muito interessante. Vai dizer assim, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor já nos abençoou como igreja dele, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A paz, o amor, a comunhão do Espírito, a santificação, são as bênçãos espirituais das quais nós estamos já abençoados pelo poder que há em nós, através do Espírito Santo, e que nós deveríamos apenas praticar essas bênçãos. E aí no verso 4 ele vai dizer: como também nos elegeu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, com um objetivo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, há um objetivo da igreja do Senhor ser separada,
há um objetivo da Igreja do Senhor ter sido eleita antes da fundação do mundo e ter recebido as bênçãos espirituais. O objetivo é que ela seja santa, que ela seja separada desse mundo, que ela pratique as coisas de forma em que haja manifestação do Espírito em suas ações e irrepreensível diante dele em amor, ou seja, no amor prático, no amor verdadeiro. Então, há um propósito histórico de Deus para a sua igreja e tem que ser assim. E aí vamos lá para o segundo parágrafo da página 13, que vai dizer: portanto, o propósito do ensino de Jesus no Sermão do Monte ainda continua sendo o de estabelecer e manifestar a identidade da igreja como um povo santo e diferente, que vive o reino de Deus na prática do arrependimento e das boas obras. Boas obras não para serem salvos, tá bom? Mas porque são salvos mediante a graça e por meio da fé como dom gratuito de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E, portanto, e por causa dessa graça, por causa desse dom gratuito, e mediante a fé que veio dele mesmo, então nós seremos separados para as boas obras. Queridos, é preciso entender que a igreja tem que conhecer as bem-aventuranças e tem que conhecer o propósito do Sermão do Monte e caminhar nesse propósito, porque a igreja continua sendo separada para um fim de manifestar a glória de Deus. Então, fica aqui para os alunos essa compreensão de que o Sermão do Monte, ele é sempre atualizado. Ele não é algo que Jesus ensinou lá no início da sua caminhada, quando esteve conosco na terra, lá para os seus apóstolos, e depois disso o Sermão do Monte perdeu o seu valor. Tem muita gente, querido, na igreja mesmo, achando que as práticas do Sermão do Monte, elas não podem ser exercidas, mas nós já vimos que elas são possíveis de serem exercidas, praticadas, mas a base para que isso aconteça é o novo nascimento. Ou seja, a igreja está cheia de pessoas que deveriam nascer de novo. Na verdade, elas estão fazendo parte da igreja, elas fazem parte do corpo, mas elas não são do corpo. São como que seres estranhos ao corpo, porque não experimentaram o novo nascimento. A igreja hoje, a igreja atual, está cheia de pessoas vazias, cheia de pessoas que estão na igreja atrás de show, atrás de manifestações culturais do evangelho gospel, coisa desse tipo. Estão atrás do show, dos coaches, mas infelizmente muito poucos serão escolhidos diante dessa massa chamada, mas não transformada natureza num novo nascimento. E aí você precisa mostrar para os seus alunos essa importante observação de que o Sermão do Monte ainda é atualizado e ele ainda tem o seu valor, o seu propósito. E cada um de nós, alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, precisa conhecer e praticar o Sermão do Monte como o sentido que valida a nossa condição de servos do Deus Altíssimo, discípulos de Cristo, amados do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui a revista, tá certo? Estabelecendo fundamentos,
E aí eu quero que você, né, ler com seus alunos, seria muito legal isso. Estabelecendo fundamentos. Antes de começar a estudar o Sermão do Monte, é necessário que estabeleçamos um fundamento ou alicerce. A primeira coluna desse alicerce é compreender a singular importância do ensino de Jesus para a humanidade. Irmãos, o ensino de Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ela tem uma importância ímpar para toda a humanidade. Não é só para a igreja em si, porque, de fato, toda essa compreensão faria com que houvesse mudanças drásticas em cada ser humano, com certeza, a partir do exemplo nosso como igreja do Senhor na face da terra. E Jesus é um modelo perfeito para todas as criaturas humanas que desejam viver em uma sociedade justa, próspera e piedosa. Não tem como, não tem o que fazer. Se nós, como sociedade nessa terra, queremos viver de forma justa e próspera e piedosa, nós deveríamos assumir o modelo de Jesus. Deveríamos ser todos discípulos. O problema é que a grande massa da sociedade precisa nascer de novo. E a igreja precisaria voltar ao princípio da pregação do evangelho genuíno, não somente através das palavras, mas principalmente através do testemunho. E o testemunho, ele conta muito. O problema é que a igreja hoje, a igreja que está no caminho da apostasia, está dando mau testemunho. Bom, vamos lá. A segunda coluna, então a primeira coluna seria compreender a importância singular dos ensinos de Jesus. A segunda coluna é destacar as consequências de compreender, guardar e praticar os ensinos de Jesus. Então, é muito mais do que você ter uma visão teórica, tá bom? De fato, as consequências, né, sobre isso significa que compreender é colocar na compreensão, na mente, é uma compreensão nova, é guardar no coração e ser prático naquilo que foi apresentado no sermão, aquilo que foi apresentado na nossa vida com Cristo, ou em Cristo, né? As consequências são vistas nas palavras de Jesus, quando elas afirmam que dele é o reino dos céus, eles serão consolados, eles herdarão a terra. Todas essas palavras estão exatamente no Sermão do Monte, lá no início, nas bem-aventuranças. Deles é o reino dos céus, eles serão consolados, eles herdarão a terra, eles serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. Tudo isso é para aquele que são os bem-aventurados. Então, essa seria a segunda coluna, na compreensão, na guarda e na prática, para que fôssemos então considerados esses valores em nós, como igreja do Senhor, como cada um de nós, né? Professores, alunos da EBD, pastores, presbíteros, diáconos, não importa o título, nós deveríamos ver com muita importância, muita dedicação essa segunda coluna. A terceira coluna desses fundamentos, a terceira coluna que necessitamos observar é que as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do discípulo de Cristo. Não existem 8 grupos separados e distintos do discípulo, não. Nas bem-aventuranças, aqueles grupos, na verdade, eles se entrelaçam um no outro. Ele vai falar aqui, né? Alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos e outros ainda chamados para suportarem perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo.
8 qualidades que emanam do mesmo grupo, o grupo que é chamado pelo Senhor, o grupo que permanece discípulos de Cristo, que nasceram de novo, que geraram, que foram gerados, né, foram regenerados. Então, esse mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são mansos e misericordiosos, humilde de espírito, limpo de coração e que tem fome de justiça, pacificadores e por isso são perseguidos. Nós vamos ver, irmão, lá na frente, que as bem-aventuranças, embora são 8 declarações que eles vão tendo, né, como sinais das bem-aventuranças, na verdade, as bem-aventuranças, elas se interligam, é uma coisa só, é mais ou menos parecido com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, aí são divididos em vários gomos, né? A fé, a alegria, mansidão, domínio próprio, e etc., né? Amor, na verdade, provém de um fruto só. Essas bem-aventuranças, que são determinadas em 8 qualificações, de fato é uma coisa só, dividida, que aparece no mesmo grupo de pessoas que foram chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, explicar isso para os seus alunos é interessante, porque as bem-aventuranças, elas estão interligadas uma na outra. Você não vive uma em detrimento de outra. São todas a mesma coisa, tá bom? Então, para a gente terminar essa aula, além disso, o grupo que exibe estes sinais não é um conjunto de pessoas elitizadas, como se fosse uma pequena aristocracia espiritual distante da maioria dos cristãos. Não, não. Pelo contrário, as bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada discípulo seu deveria ser. Ou seja, cada um de nós, professores da EBD, pastores, seja qual for o seu cargo, os alunos da nossa EBD, os membros da nossa igreja, todos nós, cada um de nós deve estar inserido nessas bem-aventuranças, nesse grupo de bem-aventuranças, ok? São qualidades, e todas essas qualidades devem caracterizar todos os seus discípulos, sem exceção. Da mesma forma que o fruto do Espírito, aí eu já falei, né? Da mesma forma que o fruto do Espírito, descrito por Paulo, deve amadurecer em seus 9 aspectos do caráter de cada cristão, também as 8 bem-aventuranças que Cristo menciona descrevem o seu ideal para cada cidadão do reino de Deus. Ao contrário dos dons do Espírito, que Deus distribui a diferentes membros do corpo de Cristo, a fim de equipá-los para diferentes espécies de serviço, o mesmo Espírito está interessado em produzir todas essas qualidades do bem-aventurado em nós. Não podemos fugir a essa realidade, ou melhor, a essa responsabilidade. O que está dito aqui, né, nessa revista, é que nós, servos do Deus Altíssimo, crentes no Senhor Jesus, discípulos de Cristo, que fomos regenerados, nascemos de novo, um novo nascimento, nós agora somos bem-aventurados porque entramos no reino. E ao entrar no reino, nós alcançamos a misericórdia, nós alcançamos todas aquelas qualidades das bem-aventuranças, e todas elas fazem parte da nossa vida. Portanto, é importante nós estudarmos as bem-aventuranças. Você precisa mostrar para o seu aluno que nós estamos no caminho certo, irmãos. Nós estamos no caminho certo. E a igreja que não voltar aos princípios do estudo da palavra do Senhor, a igreja que não voltar a estudar a base da caminhada com Cristo, que é as bem-aventuranças e o Sermão do Monte,
essa igreja ela vai ficar pelo meio do caminho. A Bíblia vai dizer que nós precisamos voltar ao primeiro amor e voltar rapidamente. Nós estamos no processo de retorno ao princípio. E eu quero que os irmãos façam com que os seus alunos tenham gosto pelo estudo da IBD, dessa revista tão importante, tenham gosto pelas Escrituras Sagradas, para que voltemos a ser verdadeiramente a Igreja de Cristo. Sem olhar para trás, sem olhar para o lado, nós precisamos caminhar como igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Somos todos nós representantes do Reino de Deus e precisamos mostrar, revelar essa verdade em nós através do cumprimento das Escrituras, através do conhecimento de que há verdadeiramente uma relevância no Sermão do Monte e um propósito desse sermão na vida de cada um de nós, tá bom? Então fica aqui a segunda aula para você completar aí essa aula de domingo. E na semana que vem nós vamos ver a relação entre salvação e obediência. Página 14, ok? Página 14 você vai ver esse tema lá para a semana que vem. Que vocês tenham uma boa aula, que vocês possam ser muito usados pelo Espírito de Deus. Vocês podem aí desenvolver até muito mais, ok? E que vocês possam ser muito abençoados e abençoadores. Fica com Deus, até domingo na Escola Bíblica Dominical. Sejam bênção para os alunos de vocês. Afinal de contas, nós temos uma grande missão, a missão de levar a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma aos pés do Senhor Jesus e entregar cada ovelhinha nas mãos daquele que é Senhor das nossas vidas, daquele que é Senhor de todos nós, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula, boa aula para domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau!